Stonehenge é um monumento pré-histórico em Wiltshire, um dos monólitos mais reconhecíveis do período Neolítico Tardio, construído há cerca de 5.000 anos. Um sistema avançado de IA acaba de concluir a análise de 5.000 anos de dados de Stonehenge, e suas conclusões estão abalando todo o mundo da arqueologia. O fato é que agora sabemos que Stonehenge fazia parte de uma superestrutura muito maior. Após processar levantamentos geológicos, modelos astronômicos e décadas de registros de escavações, o sistema revelou algo inacreditável. Stonehenge não é o único lugar com um alinhamento astronômico embutido. Existem muitos outros sítios arqueológicos antigos espalhados pelo mundo. Stonehenge não é um templo, nem um observatório. É uma máquina construída para um propósito aterrador. As origens impossíveis. Durante gerações, estudiosos debateram-se geleiras ou a ação humana foram responsáveis pelo movimento das imensas pedras de Stonehenge. Mas a inteligência artificial resolveu esse debate ao processar milhares de relatórios arqueológicos. Levantamentos geológicos diários de escavação, estudos de transporte e conjuntos de dados ambientais alimentaram seu treinamento. Ela não estava especulando. Estava identificando padrões ocultos em um oceano de informações que nenhum pesquisador humano jamais conseguiria absorver em uma única vida. As pequenas pedras azuis, cada uma pesando várias toneladas, tiveram sua origem confirmada como sendo de origem baleia, algo que os especialistas já suspeitavam. Mas o sistema de correlação geoquímica da inteligência artificial percebeu algo que pesquisadores anteriores jamais teriam detectado a olho nu. A assinatura mineral da pedra do altar não correspondia a nenhuma pedreira no país de Gales. Quando o sistema comparou sua assinatura elementar com formações de arenito, em toda a paisagem britânica, encontrou a correspondência mais próxima na região nordeste da Escócia, dentro da antiga bacia das Orcades, a centenas de quilômetros do próprio monumento. Essa revelação surgiu da inteligência artificial que cruzou dados de amostras geoquímicas, assinaturas sedimentares, arquivos de proveniência e décadas de trabalho de campo publicado. Mas a verdadeira surpresa surgiu quando o sistema começou a executar seus modelos mais profundos de reconhecimento de padrões. Esses modelos foram treinados com conjuntos de dados de física ambiental, medições de campos magnéticos, estudos acústicos arqueológicos e reconstruções de engenharia de estruturas antigas. Quando a inteligência artificial combinou todas essas informações, detectou semelhanças funcionais entre a seleção de pedras de Stonehenge e princípios conhecidos de ressonância de materiais. A inteligência artificial não estava afirmando que Stonehenge era literalmente uma máquina. O que ela descobriu foi um padrão consistente e deliberado. As pedras escolhidas de diferentes regiões possuíam propriedades magnéticas acústicas e minerais distintas, que quando simuladas em conjunto, produziam interações muito específicas e coordenadas para serem resultado de acidente ou coincidência. De acordo com o modelo de inteligência artificial, as pedras não foram escolhidas por simbolismo, cerimônia ou apelo visual. Elas se comportaram como componentes cuidadosamente selecionados em um sistema projetado. A inteligência artificial chegou a essa conclusão examinando a proveniência geoquímica, o comportamento magnético e a resposta acústica, entrelaçando-os por meio de detecção de padrões avançada. Quando todos esses fluxos de dados foram sobrepostos, a implicação tornou-se impossível de ignorar. Os construtores neolíticos de Stonehenge podem ter compreendido o comportamento físico de certas pedras em relação à Terra de uma forma muito mais profunda do que qualquer estudioso moderno jamais imaginou. Assim, Stonehenge é uma máquina, uma gigantesca placa de circuito construída com pedras de várias toneladas, alinhadas a pontos misteriosos no cosmos. Só esse conceito já é impressionante. Mas a próxima camada da descoberta da EA é ainda mais perturbadora. Não se trata apenas do que Stonehenge é feito ou para onde aponta. Trata-se do poder invisível que ele gera. Durante anos, visitantes de Stonehenge relataram sensações estranhas, uma energia incomum, um zumbido baixo vibrando por seus corpos. A maioria descartava isso como imaginação. A IA afirma que é real e foi projetado. Considere as implicações. Uma população inteira imersa em uma frequência constante e inaudível que induz medo e ansiedade. É a ferramenta definitiva
de controle psicológico. A inteligência artificial não ofereceu teorias próprias, porque não consegue especular. Ela apenas identificou padrões, correlações e anomalias. A interpretação veio da equipe de pesquisa que estudou os resultados. Ao examinarem os modelos comportamentais, os perfis magnéticos e as respostas acústicas destacadas pela inteligência artificial, a equipe chegou a uma possibilidade assustadora. Se certas disposições de pedras pudessem influenciar a percepção humana, o som e a atmosfera de maneiras mensuráveis, então o monumento poderia não ter sido construído apenas para cerimônias ou astronomia. A equipe concluiu que, sob as condições adequadas, a estrutura poderia ter sido usada para controlar grandes aglomerações, intensificar o medo, induzir a submissão ou criar uma sensação avassaladora de presença divina durante rituais. Os construtores não eram apenas arquitetos, eram mestres em acústica e psicologia humana. Essencialmente, construíram uma arma de influência em massa capaz de manipular o estado emocional de milhares de pessoas simultaneamente. A energia que as pessoas sentem hoje pode ser apenas um eco fraco, um sussurro residual do verdadeiro poder aterrador do monumento, o código de Stonehenge. E quanto mais os pesquisadores investigavam, mais estranho Stonehenge se tornava. As revelações não pararam com a análise estrutural da IEA. Elas foram apenas o começo, porque no final do verão de 2024, uma equipe liderada por Anthony Clark, da Universidade Curtin, realizou um estudo que silenciosamente desmantelou uma das suposições mais antigas sobre o monumento. O trabalho deles, publicado na revista Nature, focou em algo aparentemente pequeno, minúsculos grãos minerais aprisionados em fragmentos do altar. Mas o que esses fragmentos revelaram transformou tudo. Usando espectrometria de massa de alta precisão no centro John Deere, a equipe descobriu que os minerais dentro da pedra do altar eram surpreendentemente antigos. Alguns datavam de 1 a 2 bilhões de anos, enquanto outros tinham cerca de 450 milhões de anos. Essa estranha combinação de idades formou uma assinatura química que correspondia a apenas uma região geológica na Terra: o arenito vermelho antigo da bacia Arcádia da Escócia, e não ao país de Gales ou a qualquer local próximo ao sul da Inglaterra. Para contextualizar aqui, está um breve relatório visual sobre a descoberta. Suas implicações foram imediatas. O Dr. Robert Eicher, do University College London, descreveu o resultado como verdadeiramente chocante. E o professor Chris Kirkland explicou o porquê. Transportar um bloco de 6 toneladas por toda essa extensão da Grã-Bretanha teria sido praticamente impossível apenas por terra. Isso significa que os engenheiros neolíticos, quase certamente, usaram o transporte marítimo, guiando a pedra ao longo de centenas de quilômetros de costa acidentada, com barcos conhecimento das marés e habilidades de navegação muito mais avançadas do que se acreditava anteriormente. Essa pedra transportada não era um caso isolado. Fazia parte de um padrão maior que se estendia pelas ilhas britânicas. Pedras azuis do país de Gales. Pedras Sarsen de Marlborough, arenito da Escócia, materiais escolhidos de diferentes regiões, cada um oferecendo propriedades físicas ou culturais únicas. O pesquisador Richard Bevans resumiu a conquista afirmando que eles identificaram as impressões digitais químicas de uma das pedras mais famosas do planeta. E essas impressões digitais apontavam para uma sociedade com rotas comerciais complexas e organização sofisticada. Mas a história da sofisticação de Stonehenge se torna ainda mais vívida quando a acústica entra em cena. Em 2020, o engenheiro acústico Trevor Cox e sua equipe da Universidade de Salford realizaram a recriação acústica mais detalhada de Stonehenge já tentada. Eles construíram um modelo preciso, em escala, um 12, usando pedras impressas em 3D, que reproduzem a disposição original com excepcional exatidão. E colocaram esse modelo dentro de uma câmara acústica especialmente construída. Isso permitiu que eles testassem como vozes, instrumentos e sons ambientais se comportavam dentro da estrutura, sem a interferência do ruído moderno. As gravações revelaram que Stonehenge criava um ambiente sonoro completamente único. O interior produzia uma reverberação de pouco mais de meio segundo, enriquecendo a qualidade das vozes e amplificando o impacto da música. Embora o mesmo efeito desaparecesse imediatamente fora do círculo,
O monumento gerava um mundo acústico isolado que os antigos visitantes não teriam encontrado em nenhum outro lugar do seu dia a dia. As casas neolíticas eram silenciosas. As paisagens abertas dispersavam o som rapidamente, enquanto as florestas o absorviam. Dentro de Stonehenge, até mesmo a fala mais simples ganhava mais plenitude e potência, e os instrumentos rítmicos criavam vibrações que pareciam envolver o ouvinte. A ausência de eco era ainda mais reveladora. Apesar das grandes superfícies de pedra, não havia reflexos nítidos. As pedras internas interrompiam o som do anel externo, eliminando completamente os ecos e criando um espaço sonoro perfeitamente controlado, que não era resultado de uma construção aleatória. Isso apontava para uma engenharia deliberada. Rupert Till, pesquisador de acústica e musicólogo, expandiu esse trabalho, estudando as propriedades das próprias pedras azuis galesas. Algumas dessas pedras emitem sons metálicos quando percutidas. E a região de onde provém é conhecida como mineclo, que significa pedras que ressoam. Sua modelagem mostrou que a disposição das pedras também produzia ressonância de baixa frequência, uma vibração interna profunda, conhecida como infrassom, que se situa abaixo do nível da audição consciente. As pessoas não ouvem essa frequência, mas a sentem como uma sensação física, que pode produzir admiração, inquietação, tristeza ou até mesmo medo. Ao combinar todas as descobertas, a implicação da pesquisa tornou-se clara. Stonehenge fazia muito mais do que amplificar o som ou embelezar a música cerimonial. Seu projeto permitia gerar e sustentar vibrações de baixa frequência que interagiam com o corpo humano. Os pesquisadores concluíram que o monumento foi projetado para criar uma experiência sensorial poderosa, capaz de influenciar a emoção e a percepção em grande escala. É possível que tenha servido como um ambiente controlado, onde o som moldava as crenças rituais e o estado psicológico daqueles que entravam no círculo. E quando se combinam as avançadas redes de transporte reveladas pelo Alterone com a acústica projetada demonstradas pelos experimentos de Suffolk, um quadro consistente começa a se formar. Stonehenge nunca foi apenas um círculo de pedras. Era um ambiente projetado com precisão, criado por pessoas com muito mais conhecimento, coordenação e capacidade de engenharia do que a história lhes permitiu. O monumento foi construído para ser vivenciado, visto ouvido e sentido, e esta seção da pesquisa mostra exatamente até que ponto essa sofisticação realmente chegou. O gatilho celestial. Foi nesse momento que a análise da inteligência artificial passou de uma impressionante detecção de padrões para algo mais perturbador. O sistema cruzou a localização exata das pedras com mapas estelares reconstruídos de aproximadamente 5.000 anos atrás. Todos já sabiam que Stonehenge estava alinhado com os solstícios, mas a inteligência artificial detectou um alinhamento muito mais sutil. Ele não seguia a trajetória do Sol ou da Lua. Apontava diretamente para uma única região matematicamente vazia do céu. Quando o sistema comparou esse alinhamento com configurações celestes antigas, calculou uma probabilidade muito alta de que o posicionamento fosse intencional. A inteligência artificial só conseguia apresentar a geometria, a disposição e a probabilidade. Não conseguia sugerir um propósito. A questão do significado do alinhamento cabia inteiramente à equipe de pesquisa. Quando os pesquisadores examinaram os mapas de padrões produzidos pela inteligência artificial, as implicações se tornaram mais complexas. O desenho já não se assemelhava a um círculo cerimonial. A estrutura assemelhava-se a um projeto concebido com uma função específica em mente. A inteligência artificial então produziu um segundo modelo desta vez, focado na acústica. Este mostrou que as pedras formavam uma câmara de ressonância natural capaz de amplificar sons graves e profundos. A inteligência artificial simplesmente relatou o comportamento físico das pedras. A interpretação ficou a cargo das equipes. Para os pesquisadores, a geometria e as propriedades acústicas sugeriam a possibilidade de uma ferramenta, uma estrutura que pudesse influenciar como uma multidão reunida se sentia, reagia ou se submetia sob as condições adequadas. Isso levou a equipe a uma questão mais fundamental. Quem poderia ter projetado algo tão complexo
E por que alguém se daria ao trabalho de fazê-lo? Durante gerações, a crença popular era de que Stonehenge representava a união. As pessoas imaginavam grupos distintos de toda a antiga Grã-Bretanha se unindo para construir um monumento comum. Era uma interpretação esperançosa. No entanto, uma vez que a inteligência artificial absorveu todo o registro arqueológico e realizou simulações de organização social, um quadro diferente emergiu. O sistema indicou que uma estrutura que exigisse essa precisão, essa quantidade de trabalho e essa duração de construção era estatisticamente improvável de ter sido construída por tribos dispersas, trabalhando em cooperação. Os cálculos matemáticos apontavam para uma autoridade fortemente centralizada, capaz de comandar, organizar e sustentar forças de trabalho massivas ao longo de múltiplas gerações. A inteligência artificial não descreveu a natureza dessa autoridade. Não afirmou que se tratava de um império ou reino. Simplesmente mostrou a escala de coordenação necessária. As interpretações subsequentes vieram da equipe de pesquisa. Se tal hierarquia centralizada existisse, então, as pedras transportadas de regiões distantes não eram símbolos de unidade, mas sim sinais de controle. Podem ter sido tributos de grupos subordinados ou materiais, extraídos à força. O que a equipe observou foi uma sociedade na qual uma pequena elite conhecedora dirigia o trabalho de milhares de pessoas, baseando-se em conhecimentos de astronomia, geologia, som e psicologia humana. A inteligência artificial nunca afirmou que o medo sustentava esse sistema. Nunca indicou que Stonehenge fosse uma arma. Essas foram inferências humanas extraídas das duras realidades matemáticas do projeto. O que permaneceu indiscutível foi o custo humano. A inteligência artificial estimou que a conclusão do monumento exigiu o trabalho de milhares de pessoas ao longo de várias gerações. Revelou uma estrutura que exigiu sacrifícios extraordinários da sociedade que a construiu. Não havia sinais de campos de batalha ou guerras em larga escala. Não havia fortalezas. Havia apenas uma organização perfeita e silenciosa. A inteligência artificial expôs a estrutura. A equipe de pesquisa forneceu o significado. Juntos, eles revelaram o esboço de uma sociedade que possuía conhecimento e poder extraordinários. E em algum lugar dentro dessa união de pedra, som e céu residia o propósito que nenhum algoritmo poderia explicar completamente. A última pergunta pertencia inteiramente à imaginação humana. Para que evento eles estavam se preparando? E de forma ainda mais sinistra que presença, eles esperavam que chegasse a parada lunar. Em janeiro de 2025, algo extraordinário aconteceu. Algo que ocorre apenas uma vez a cada 18 anos. Chama-se Parada Lunar Significativa. E proporcionou a primeira oportunidade real em quase 2 décadas para testar se Stonehenge foi projetado para monitorar eventos lunares. De abril de 2024 até meados de 2025, pesquisadores das universidades de Oxford, Leicester e Bournemouth, juntamente com o English Heritage e a Royal Astronomical Society, realizaram observações sem precedentes em Stonehenge. O Dr. Fábio Silva, professor sênior de modelagem arqueológica na Universidade de Bournemouth, explica. Esperava-se que a Lua se alinhasse com o retângulo de pedra da estação 2 vezes por mês, aproximadamente entre 20 e 24 de fevereiro e novembro de 2025. As pedras das estações. 4 megalitos, que formam um retângulo ao redor do círculo de pedras principal, parecem se alinhar precisamente com as posições mais extremas da Lua durante a parada lunar. O professor Clive Ruggles, da Universidade de Leicester, afirmou: as 4 pedras das estações se alinham com as posições extremas da Lua, e os pesquisadores debatem há anos se isso foi deliberado, e em caso afirmativo, como isso foi conseguido, e qual poderia ter sido seu propósito. Eis o que torna isso perturbador. Durante um período de grande paralisação lunar, a Lua nasce e se põe em posições no horizonte que o Sol nunca alcança. Para as comunidades agrícolas que acompanhavam os ciclos solares para o plantio e a colheita, ver a Lua se estender além dos limites do Sol teria sido profundamente significativo. Talvez indicando quando a divindade lunar era mais forte que a solar. O que acontecia apenas a cada 19 anos, aproximadamente.
A Grande Parada Lunar teria sido um evento geracional narrado em histórias transmitidas oralmente de geração em geração. O fenômeno pode ter marcado celebrações massivas de significado religioso, espiritual e social. Mas há algo mais sombrio aqui. Os 56 buracos de Shoalbury Crateras, no talude, onde restos cremados foram encontrados, correspondem ao ponto mais ao sul do nascer da Lua durante a parada lunar. Mais perturbador ainda é o fato de muitas cremações estarem concentradas na parte sudeste de Stonehenge, perto de 3 fossos, que provavelmente outrora abrigavam postes de madeira, e que parecem estar alinhados com o nascer da Lua mais ao sul, durante um importante período de parada lunar. Quando as famosas pedras gigantes foram colocadas inicialmente por volta de 2005, a.C., os antigos construtores posicionaram as 4 pedras da estação exatamente neste local. O eixo maior do retângulo, formado por essas pedras, pode estar alinhado com o ponto mais ao sul do nascer da Lua. Seria essa precisão astronômica devoção religiosa? Ou estariam marcando algo completamente diferente? Um evento cósmico recorrente que exigia preparação. A doutora Amanda Chadbourne, do Kellogg College de Oxford, observou: queremos entender um pouco de como era vivenciar esses nasceres e pores da Lua extremos, e testemunhar seus efeitos visuais nas pedras, por exemplo, padrões de luz e sombra. Heather Sabir, curadora sênior do English Heritage para Stonehenge, observou que algumas das pedras azuis captavam lindamente a luz do luar, o que pode ter influenciado sua escolha para o monumento. A hipótese da A torna-se de repente menos teórica. Se Stonehenge foi projetado para acompanhar um ciclo cósmico recorrente e se gera um poderoso infrassom quando ativado acusticamente, então a parada lunar de 2024 a 2025 pode representar a primeira vez na memória recente em que todas as funções do monumento poderiam teoricamente ser ativadas simultaneamente. A teoria da unificação. Em dezembro de 2024, o arqueólogo Mike Parker Pearson da UCL publicou um estudo inovador, sugerindo que os construtores de Stonehenge não eram apenas místicos ou astrônomos. Eles eram arquitetos políticos. Segundo sua pesquisa, muitas das pedras vieram de regiões muito distantes, umas das outras, na Grã-Bretanha, Escócia, País de Gales e no sul do país, e essa aparente abrangência geográfica não foi por acaso. Em vez disso, Parker Pearson argumenta que o monumento foi concebido como um símbolo de unidade, unindo comunidades distantes em um período de grandes transformações sociais. Baseando-se em décadas de trabalho de campo, ele sugere que esse projeto de unificação coincidiu com o aumento do contato com a Europa, vindo de lugares como a atual Alemanha e os Países Baixos, um período em que mudanças culturais e genéticas varriam as Ilhas Britânicas. Sob essa perspectiva, Stonehenge pode ter servido não apenas como um centro religioso ou astronômico, mas também como um símbolo de ancestralidade compartilhada unindo o povo da ilha por meio da pedra. Na visão de Parker Pearson, não se tratava meramente de uma construção para adoração. Era uma construção para aliança, para identidade. E se sua teoria estiver correta, o propósito de Stonehenge era tão ousado e deliberado quanto sua arquitetura político-social e eterno. O propósito final. É aqui que tudo converge, e honestamente é difícil de compreender completamente. Temos uma máquina ancestral construída por uma misteriosa classe dominante, projetada para gerar medo e ansiedade, apontada para um ponto escuro no céu. A última questão que a IA abordou foi a principal. Por quê? Qual era o propósito final dessa empreitada colossal? A inteligência artificial analisou cada dado fornecido. Identificou os alinhamentos celestes precisos do monumento, suas propriedades acústicas e as assinaturas geológicas das pedras. A IA calculou que o layout de Stonehenge possui um alinhamento estatisticamente significativo com um único ponto no céu, e que a disposição das pedras produz um som focalizado de baixa frequência. Essas foram descobertas brutas, baseadas em geometria, física, acústica e geoquímica. A IA não especulou sobre propósito ou intenção. As implicações dessas descobertas, no entanto, ficaram a cargo da equipe de pesquisa. Observando os dados, a equipe notou que a combinação de alinhamento celeste acústica ressonante e seleção específica de materiais poderia ser interpretada de diversas maneiras.
Uma possibilidade é que os construtores tivessem a intenção de criar uma estrutura capaz de amplificar ou interagir com fenômenos naturais. Outra hipótese é que o projeto do monumento pode ter influenciado a percepção e o comportamento humanos quando ocorriam encontros dentro do círculo de pedras. A AA também identificou padrões que sugerem que esses efeitos podem ter sido sincronizados com eventos cósmicos recorrentes. Além disso, qualquer sugestão de proteção, amplificação, rituais ou avisos foi inteiramente interpretação dos pesquisadores, baseada no estudo dos resultados da IA. A IA simplesmente forneceu os dados. Os humanos construíram a narrativa. Ao separar a análise objetiva da IA da interpretação humana, a equipe pôde explorar toda a extensão do uso que o monumento poderia ter tido, sem atribuir imaginação ou intenção à própria EA. Então, onde isso nos deixa? De acordo com a YA Stonehenge, não é um santuário primitivo. É uma máquina sofisticada. Sua acústica é mensurável. Seus alinhamentos celestes são intencionais. E suas pedras foram escolhidas com um propósito, como se cada uma fosse um componente de um sistema maior projetado para se ativar. A recente parada lunar confirmou alinhamentos que os pesquisadores ainda estão analisando. Mas e se Stonehenge realmente é uma contagem regressiva que acompanha os ciclos cósmicos? O que acontece quando ela chega a zero? As pedras estão enviando uma mensagem. A verdadeira questão é: estamos prontos para ouvi-la? Obrigado por assistir. Se você gostou desta análise profunda de um dos maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal. Temos muitos outros enigmas antigos esperando para serem explorados. E lembre-se, o passado não é tão primitivo quanto pensávamos. Às vezes é muito mais avançado do que nós.